Fala galera do nono ano, beleza? Voltamos para mais uma videoaula agora no meu canal, viu? Tô ficando chique. E nós vamos hoje falar sobre o quê? Sobre o governo de Lenin. Nós temos que entender que Lenin vai assumir o poder após a Revolução Socialista, a Revolução Bolchevique, a Revolução Vermelha de novembro de 1917. E ele vai governar a Rússia. Depois nós vamos ver que vai passar para a União Soviética. Ele vai governar de 1917 até 1924. E o governo dele vai ser marcado por muitas transformações e muitos problemas internos e problemas externos. Vamos lá. Primeira coisa, ele assume o poder com o apoio dos bolcheviques, dos sovietes. Sovietes, gente, eram grupos de trabalhadores. Era como se fosse, para vocês entenderem, parecido com o que nós temos hoje como um sindicato, certo? E da Assembleia Constituinte. Porque na Revolução Menchevique, lá em fevereiro de 17, foi criado o quê? Uma Assembleia, certo? E aí Lenin começa a introduzir na Rússia medidas socialistas. Olha, gente, que interessante. As ideias socialistas deixam de ser uma teoria e passam a ser realidade, prática. Entre elas, nacionalização de empresas e bancos estrangeiros. Você pega uma empresa que é de outro país, ele nacionaliza. Vou dar um exemplo. Você pega a Fiat é italiana. É como se o governo chegasse e falasse, não, a partir de agora ela é brasileira. E quem vai comandar ela vai ser brasileiros e o lucro dela vai ficar no Brasil. Mais ou menos assim. Decreto sobre a terra, gente, o decreto sobre a terra foi a reforma agrária. Pegaram as terras e fizeram a coletivização das terras. E distribuíram essas terras para o povo, certo? Terras de quem? Terras da nobreza, terras do czar, terras da igreja, que nós vamos ver que uma das medidas também foi o quê? A separação da igreja com o Estado, certo? E o Tratado de Brest-Litovsk, que foi, gente, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Vocês lembram que uma das medidas da Revolução Menchevique foi a manutenção da Rússia. E foi um dos problemas, que foi até criticada com aquela questão que o povo pedia paz, pão e terra. Então, com esse acordo, ela sai da guerra. Só que um detalhe, para sair da guerra ela tem que fazer um acordo de paz com a Alemanha. Nesse acordo de paz com a Alemanha ela acaba perdendo alguns territórios, certo? Estônia, Letônia e Lituânia, beleza? E unipartidarismo. Unipartidarismo o quê? A existência de apenas um partido político. O partido bolchevique, ele vai mudar de nome e vai se chamar Partido Comunista, certo? Então, na Rússia só podia ter um partido político. Gente, vocês acham que essas medidas eram agradáveis para a burguesia? Lógico que não. E isso vai gerar o quê? Uma insatisfação interna e uma satisfação externa. Por que a interna? Vai trazer o quê? A oposição de... não coloquei aqui não. Oposição de quem? Oposição dos mencheviques, oposição dos czaristas. Isso dentro da Rússia. E fora da Rússia, uma certa ameaça. Uma ameaça por quê? Agora essas ideias que eram apenas ideias passaram a ser o quê? Prática. Então os outros países, eles começaram a ter um receio de que vai que essas ideias saem da Rússia e vai para outros países, ou seja, influencia os trabalhadores de outros países a fazer o mesmo. Então isso era uma ameaça. Não somente é uma ameaça, como virou numa guerra. Entre 1917 e 1921, vai ter o quê? Uma guerra civil dentro da Rússia. O exército vermelho
com o apoio dos bolcheviques, dos trabalhadores, dos sovietes, e o Exército Branco, com o apoio dos mencheviques, dos czaristas e o apoio também de outros países ocidentais. Aí você fala, mas vamos parar para pensar, era para o Exército Branco ter ganhado, porque tinha a ajuda de outros países. Mas também nós temos que lembrar que esses países, gente, eles de 17 até 21, eles estavam saindo da Primeira Guerra Mundial e eles estavam praticamente o quê? Para baixo. Economicamente, já tinha 4 anos de morte, destruição, de guerra, de perdas. Então, você imagina se mobilizar para um novo conflito, certo? E aí, Lenin, ele faz o quê? Ele faz o comunismo de guerra. O comunismo de guerra foi o quê? Uma estruturação econômica e política para vencer a guerra. Nisso, eles vão centralizar toda a produção. Tudo que era produzido era para o Estado. O Estado redistribuía essa produção. Isso, gente, levou ao fim da economia de mercado. Pra você ter uma ideia, não precisava nem comprar nem vender, para até de circular moeda, porque tudo passa a ser administrado, distribuído, produzido por quem? Pelo Estado russo. Devido a essa mobilização, depois de vários anos, o Exército Vermelho vence, os bolcheviques vencem. E não somente isso, eles começam a fazer uma grande caça a todos aqueles contrários à Revolução, o que ficou conhecido como o Terror Vermelho. O que foi isso? A perseguição de qualquer tipo de oposição. Para vocês terem uma ideia, nessa época, eles construíram campos de concentração, eles mataram milhares e milhares de russos. Então, todos aqueles que não eram a favor eram considerados contra a Revolução. E, sendo oposição, seriam o quê? Eliminados. Só que depois, em 1921, gente, a economia russa estava praticamente aniquilada. Vamos imaginar, já não era forte. Começa a guerra, piora. Saem da guerra, entram numa guerra civil. Então, depois de 1921, está praticamente o quê? Lá embaixo a economia. E aí Lenin lança a proposta de uma política econômica, que recebeu o nome de NEP, que é a nova política econômica. O que significa isso? É uma abertura para a economia de mercado, para o capitalismo. Aí você vai falar, mas peraí, como que fizeram uma revolução russa, quer dizer, soviética, e eles vão fazer algumas práticas capitalistas? Detalhe, gente, o capitalismo ele é capaz de gerar riqueza, como eu havia falado. Só que ele não é capaz de distribuir essa riqueza de uma forma igualitária. Esse NEP, então, gente, seria ceder algumas práticas capitalistas, só que sob o controle do Estado socialista. Então eu não vou abrir para a burguesia, para a economia de mercado, para o liberalismo. Eu vou o quê? Controlar isso, certo? E qual era a explicação? Porque é necessário que a economia cresça, que a economia se desenvolva, para depois consolidar no socialismo. Uma frase de Lenin na época era: estamos dando um passo para trás, para no futuro a gente ter condições de dar 2 passos para frente. Traduzindo, nós vamos voltar na Revolução, vamos ceder algumas práticas capitalistas, para depois o quê? A gente se consolidar e dar 2 passos para frente, certo? Solidificar a Revolução Socialista na Rússia. E ela vai durar até depois da morte dele. E em 1923, você tem a fundação e a formação da União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como vai mostrar aí no mapa aí, essa parte de amarelo, era composta por Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Depois vai ter o quê? A introdução de novos países. Qual era a intenção? A intenção era ampliar o socialismo para fora da Rússia.
Beleza, gente? Então, na próxima videoaula nós vamos voltar com as consequências da morte de Lênin e o que vai acontecer. Beleza? Um abraço para vocês.